Jesus Cristo segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentaram: porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai em paz, porque aborrece-la. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou o perfume em meu corpo, preparando-a para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 de seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água. Virá ao vosso encontro, seguiu e disse ao dono da casa que ele entrar. O mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: e um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato, o Filho do Homem, seguiu o seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes a todos e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito:
Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados ao lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, àquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orar, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e no meio me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam, mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava.
Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus. Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo. Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu. Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então, todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofetearam, dizendo: Profetiza! Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a estrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com a vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe um manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra,
mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salve-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra até as 3h da tarde. Pelas 3h da tarde, Jesus, gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedeu uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e envolveu no lençol. Depois, colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à estrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguimos, queridos irmãos e irmãs, inauguramos a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a Semana Santa, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Uma semana de santidade, queridos irmãos e irmãs, uma semana de meditação, uma semana de entrada
no profundo da nossa própria história. Uma semana aonde que possamos bendizer e agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Nos anuncia que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o sentido da nossa vida. Cristo, o Salvador, o Kyrios, que dá a vida para todos nós. Ouvimos nesta narração Pedro, um dos discípulos de Jesus, que traiu. Pedro, que negou Jesus. Judas, que traiu o Mestre. Maria Madalena, aonde que preparou a sepultura de Cristo. E os demais personagens nesta celebração de hoje, os somos sacerdotes e mestres da lei. Por isso ouvimos, através dessa liturgia, que essa mulher, o mais caro, mais precioso na sua vida, derramou, como nas outras passagens da Sagrada Escritura, Judas vai dizer como, derramando, deveria ser vendido para dar aos pobres. E a Escritura diz que Judas não tinha coração para os pobres, não é para os pobres, mas porque ele era ladrão, bandido. Por isso que Jesus, a todos nós, para possamos entender quem é o pobre na Sagrada Escritura. Quem é o pobre? Quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Que é o sentido da sua vida? Para que viva? Que sentido a sua vida? Para onde vai? Que sentido a sua família? Que sentido que você está dentro da igreja? Que sentido a sua vida nessa celebração de hoje? Que sentido a sua vida hoje na velhice? Aqueles que estão doentes, que sentido a sua vida? Aqueles que estão angustiados nesse momento, separando, pensando, talvez, separações. Os jovens, que sentido a sua vida hoje? Para que estudar? Para ser alguém na vida? Para quê? E todos nós dentro da igreja, para quê construir a igreja? Para que construir uma família? Que sentido essa campanha da fraternidade, amizade social, irmãos e irmãs? Que sentido? Até muitas pessoas, personagem entrou comentando sobre a campanha da fraternidade. Leonardo Boff falou tanto assim, que somos irmãos e irmãs. Marx pensou dos pobres. Como possível? Somos irmãos e irmãs, não para brigar enquanto este mundo. Quem brigou? Um bispo de São Paulo, da Aparecida.
Quem brigou? Ninguém briga. Nós anunciamos Jesus Cristo crucificado, glorioso. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Cristo nos salvou. De quê? Tem que dar fatos concretos na vida de cada um. Na sua vida, na sua história. Por isso que nos lembra, no mesmo tempo, o cuidado de cada um de nós. Porque perante de Jesus, Jesus foi entregue à morte pelos somos sacerdotes e mestres da lei. Que quer dizer, os homens religiosos e religiosas. Vai entregar Jesus. Até mesmo na família, muitas vezes, alguns de vocês se separaram porque você tem um padre amigo e o padre amigo você conciliou você, para não sofrer. Ou alguma coisa, você não falou a verdade e desinnuando-se para ouvir, até dentro da igreja. Você tem amigo, um padre, um bispo, vai dizer, ele fez isso, tal. Mas na verdade, atrás nem sabe o que é. Quer ouvir aquele que tu queres. Como Jesus Cristo vai dizer para todos nós. Pobres sempre tereis convosco. E quando quiserdes, pode fazer fazer-lhes o bem. Mas quando você não quer, tu não faz. Agora, como Jesus vai dizer, quanto a mim, não me tereis para sempre. Perder Jesus, perder essa amizade, perder tudo. A sua vida será bagunça. Afetará socialmente a sua família. Total. Destruirá. Por isso que vos convida na vida matrimonial, aberto à vida. Não perder a amizade, porque pobres sempre tereis. Pobres. Mas Jesus, não sempre. Por isso que guardamos dentro do nosso coração essa palavra. E até vai falar que toda vez que vai ser anunciado a palavra, esse nome será um grande sinal que nos diz no final da palavra de Jesus. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez como lembrança do seu gesto a todos nós. A campanha de fraternidade, se você vai perscrutar assim, desde começo até hoje, fala um mundo melhor, libertação dos pobres. E até hoje não foi libertado. Perdeu o anúncio da boa notícia, o escândalo da pobreza, como o Conselho Vaticano II, não é somente um mundo melhor, opção preferencial para os pobres. Todo mundo pensou, apesar que não foi dado esse termo nas outros países, no mundo inteiro, este escândalo, no mundo inteiro. Mas a todos nós,
que possamos meditar no profundo dos nossos corações, queridos irmãos e irmãs. De nós não dividimos, que a morte vem e preparemos a nossa morte. Preparemos que nós não percamos a vida eterna. Por isso nos anuncia através da igreja hoje a vitória de Cristo sobre a morte, de preparar, de celebrar a Páscoa, fazer isto em memória de mim. Este é meu corpo, este é meu sangue. Que nesses dias, na quinta-feira, possamos meditar melhor essas palavras. Que possamos nesses dias participar na nossa celebração, na celebração onde que tem temas muito importantes na nossa vida, para que possamos entender a grandeza de celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa é uma passagem de Deus na vida de cada um de nós. Essa passagem de Deus que te convida, vamos, sair, porque não tem tempo. Não tem tempo para levar alguma coisa. A morte vem em qualquer momento da nossa vida. Talvez a última Páscoa que vamos celebrar na nossa vida. Ninguém sabe aqui. Os jovens, adultos, padres, os bispos, todos passarão neste mundo. Somos para a vida eterna. Ninguém permanece nesse mundo. O mundo melhor e a vida eterna, não neste mundo. Mas enquanto que estamos neste mundo, somos convidados, queridos irmãos e irmãs, de praticar essa grandeza da unidade com Deus e com os nossos irmãos. Na vida matrimonial, quantas pessoas separaram? Grandes dificuldades de cada um. Na vida matrimonial, dentro do coração da mulher, dentro do coração do homem, essa libertação, essa liberdade. Em outras palavras, queremos ser independentes, queremos ser deuses na nossa vida. A mulher quer ser deuses na sua vida. Eu sou, quem sofre aqui sou eu. Julgando uns aos outros, julgando na cara do outro. Por isso que quando falta alguma coisa na casa, especialmente o dinheiro, briga. Separação. Talvez você não acredita nisso, experimenta aí. Quero que se falta feijão e arroz, você não vai infernizar o seu marido. Quando o seu marido perde o trabalho aí, você vai infernizar o seu marido? Vai. Quando aquele 9 centímetros não funciona mais, você vai ver. Vai brigar. Vai começar o banco ligar para ti. Quero ver. E você vai começar inferno dentro da casa. Escandalizado. Por isso que nos convida assim, hoje, queridos irmãos e irmãs, de meditar e pedir ao Senhor, Senhor, venha ao meu auxílio, que possamos acompanhar as meditações da escuta da palavra que a nossa paróquia, através dos meios de comunicação, nos dá para que possamos meditar cada dia. Ouvir a palavra de Deus, escutar Deus na nossa vida, na nossa história, através da sua palavra. Que essa palavra também nos ajude, queridos irmãos e irmãs, de preparar a nossa passagem neste mundo rumo para a casa do Pai. Alegria no coração de cada um. Alegria. A pessoa que tem fé em Cristo Jesus, todo é bem. Todo está preparado. Todo está para o bem de todos. Que os pobres, ainda na Sagrada Escritura, é muito melhor. Porque tu não tens nada para se defender. Quando você não tem mais nada para se defender, que eu sei que eu vou morrer. Agora não tem mais
Quando o médico vai dizer, não tem mais outro jeito, somente é milagre que vai acontecer. Ou, se alguma coisa que vai acontecer, uma intervenção de bem maior na sua vida. E quando uma pessoa já aceita, entra na grandeza para celebrar a Páscoa, prepara a Páscoa. Prepara a sua vida. Para que brigar para os seus filhos? Para brigar com seu marido? Para que separar? Para que ficar infernizando uns aos outros? Entra na grandeza da história. Celebra a Páscoa do Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o sentido da nossa vida. Este que nos anuncia, queridos irmãos e irmãs, a igreja nos anuncia. E sempre a mãe igreja suscita no coração de cada um de nós. Suscita dentro, na boca dos profetas, este anúncio da boa notícia. Não é para matar Jesus, mas a todos nós possamos que ele, pela sua paixão, morte e ressurreição, recebemos a justificação da vida eterna, que nós não merecemos, como eu não mereço. Não é por causa que eu sou padre que eu mereço ser padre ou ser alguma coisa. Não mereço. Ele nos faz merecer. Por isso estamos aqui hoje nesta celebração, para que possamos escutar a sua palavra, para que essa palavra transforme a nossa vida, para que abracemos, queridos irmãos e irmãs, abracemos Cristo, recebemos Jesus na Eucaristia. Por isso, cuidado às pessoas que têm uma intenção muito mal na Eucaristia. Que tem pessoas, pode acontecer que alguns de vocês que estão aqui na Eucaristia para receber Jesus, para fazer macumba. Cuidado. Receber Jesus e comer. Comer e beber. Não é para outra coisa. Tem que consumir. O que quer dizer consumir? Comer, mastigar, engolir. Tá? Cuidado aí. Por isso que, nesse tempo, o pároco determina que todo mundo recebe a comunhão pela boca. Pode chorar o que você quiser. É uma determinação do pároco. Tá? Porque tem alguém aqui que leva para casa e faz alguma coisa. Aquele que faz voltará contra você e seus filhos sofrerão, morrerão, porque é um pecado grave. Um pecado grave. Por isso, os ministros, até a segunda ordem do pároco, vocês darão a comunhão pela boca. Pela boca. E tem que na frente dos ministros. Tá? Eu digo isso porque acontece esse tempo propício, especialmente no tempo da Quaresma, da Semana Santa. Semana Santa. Tem pessoas que colecionam a hóstia sagrada, engraçado. E hoje teve acontecimento hoje de manhã. Por isso que determino para todos. Termino para todos. Não é para chorar, é para ensinar a cada um de respeitar e de receber Jesus na dignidade, na santidade. Que essa palavra se torna carne na vida de cada um. Preparemos, queridos irmãos e irmãs, a Páscoa do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.